Olá, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com você. A porção da palavra que nós vamos ver hoje está no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, que diz assim: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. São palavras de Jesus e fazem parte do Sermão da Montanha. Aqui, Jesus está falando sobre preocupação, né? Não ocupação, mas preocupação. E ele está instruindo, dizendo que a gente não deve ficar preocupado nem ansioso. O que eu vou vestir, o que eu vou comer, né? Mas entender, compreender que o Pai Celestial é o nosso provedor. Isso quer dizer que a gente então não precisa trabalhar, não precisa, né, só aproveitar a vida, né, e ficar as coisas esperando que a provisão venha, né? Não é isso que está falando. Está falando sobre preocupação. Ocupação é uma coisa certa, né? Então, trabalhar para a gente conseguir o nosso sustento, isso aí realmente foi a instrução, foi algo que começou lá no Éden, né? Quando o homem, né, Adão e Eva estavam lá no Éden, antes do pecado original, eles trabalhavam, mas não era para conseguir o sustento vinha, né? Eles não precisavam nem se vestir, né? Mas eles tinham o que comer, como se alimentar e tudo mais. Eles tinham tudo o que precisavam, mas trabalhavam para Deus, né? Eram administradores ali do jardim. Depois que pecaram, que a desobediência entrou no coração do homem, aí as coisas ficaram diferentes. O homem passou a ter que trabalhar para conseguir o seu sustento. E isso vem até hoje, desde os primórdios até hoje é assim que acontece. Agora, Deus continua sendo Deus e Ele nos ama, e aquele que vai até Ele, com certeza terá o cuidado dele. Ele chama todos, nem todos vão até Deus, nem todos aceitam o convite de Jesus, infelizmente, mas aqueles que vão podem ter plena certeza e confiança que o que tem que fazer? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E não ficar preocupado com o amanhã, com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir. Não, vai fazendo o seu trabalho. Vai fazendo, trabalhando na sua ocupação, né? Para prover, para ter a provisão, mas com a bênção de Deus. Se a gente buscar realmente o reino de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, o nosso estilo de vida vai ser assim. A gente vai se surpreender, né? Como muitos já têm tido essa experiência, eu já tive várias vezes experiência, fiquei preocupada, mas foi bobagem a preocupação, né? Bobagem, eu supliquei, eu pedi, e apesar da minha preocupação, Deus deu a solução pro problema de provisão que eu tinha,
né? E isso vai fazendo com que a gente tenha mais e mais experiências desse cuidado que Deus tem para com seus filhos. Se Ele dá a provisão para as aves do céu, né? Vestiu as flores do campo de forma tão maravilhosa, quanto mais nós, criaturas dele, feitos à sua imagem e semelhança, por quem Jesus, o Filho de Deus legítimo, morreu na cruz, entregou, padeceu e levou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados. E o que a gente precisa fazer é se arrepender, né? Receber dele o perdão e passar a viver para ele, num estilo de vida totalmente diferente. Viver dia a dia a vida de Cristo em nós. Sim, trabalhando, se esforçando, estudando e produzindo, né? Mas sabendo, tendo a confiança de que há um Deus, o único Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo, de todos, né? Criador de todas as coisas, dono da prata, dono do ouro, dono de tudo, que não deixa seus filhos passar necessidade, não. Então, para que entrar nessa de preocupação? Se ocupe, trabalhe. Aquilo que veio à tua mão para fazer, faça com excelência. E sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar. É isso que a gente tem que fazer. É entender, né? Olha, tudo que eu faço, né? O que eu faço, eu estou fazendo realmente para o louvor e a glória do Senhor? Eu estou fazendo as coisas, estou me ocupando no meu trabalho e em todos os meus afazeres, praticando a justiça de Deus? Vivendo os frutos do Espírito, né? Essa é a justiça de Deus. Viver os frutos do Espírito, amor, bondade, paciência, benignidade, domínio próprio e por aí vai, né? Eu estou vivendo dessa forma? É uma pergunta que temos que fazer para cada um de nós, né? E examinarmos para ver se a gente está vivendo assim. Porque é este o segredo, né? De não precisarmos ficar ansiosos nem preocupados, mas simplesmente nos ocuparmos com aquilo que temos que fazer, sempre louvando a Deus, colocando Deus, o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Essa é a lição, né? E essa é a meditação que eu trago para hoje. Que às vezes a gente ouve, mas o nosso viver, a nossa prática não é essa, né? Então é uma questão da gente pensar e falar assim, meu Senhor, ajuda-me, se eu não estou conseguindo, ajuda-me a viver dessa forma, né? Levantar de manhã, primeira coisa, Senhor, me ajude nesse dia de hoje, praticar a justiça, colocar o teu reino em primeiro lugar, né? Me ajude, me ensina a viver dessa forma. Né? São ensinamentos de Jesus que a gente tem que tomar para nós e experimentarmos, e isso é o que contribui para termos uma vida abundante. Então essa é a palavra para hoje, que assim seja na tua vida e que você realmente aprenda, né, como eu também preciso aprender cada dia a viver dessa forma, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo episódio.